Olá pessoal, boa noite, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Como sempre, nós vamos para o nosso breve vídeo, breve palavra, baseada hoje no Evangelho de Marcos 16, versículo 14. Diz assim: mais tarde Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam, censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditavam nos que tinham visto Jesus depois de haver ressuscitado. Os discípulos que caminharam, conversaram, desfrutaram da comunhão com Jesus, e era uma comunhão muito íntima. Enquanto ele esteve nesta terra, deixaram o coração endurecer-se e falharam em acreditar nele. Então Jesus lhe disse claramente, ele havia lhes avisado que seria condenado, julgado e passaria pela cruz, morreria e ressuscitaria ao terceiro dia. Entretanto, eles não acreditaram, mesmo depois de Maria, outras mulheres que haviam voltado do túmulo vazio para contar aos discípulos que o Senhor havia ressuscitado. Eles ainda assim recusaram crer. Isso se encontra em Lucas 24:11. Mais tarde Jesus apareceu aos 11 e os repreendeu-os pela incredulidade e a dureza de coração, como lemos no texto em estudo. Nós devemos ficar muito atentos, meus irmãos. Nós devemos estar ciente que o inimigo tem uma estratégia e Satanás tem contra nós uma estratégia de impedir-nos que ouçamos a voz de Deus, né? E nós temos que nos proteger contra ela. Devemos resistir à descrença ou à incredulidade que muitas das vezes o inimigo tenta pôr em nós, principalmente nos momentos de luta, promessas que talvez você ouviu de alguém que talvez falou por mim no início, ou promessas que Deus falou na sua vida. O tempo é uma das coisas, né? As tribulações podem fazer com que você possa deixar que a incredulidade, a dureza de coração tome o nosso ser. Então, nós temos que nos recusar a isto, né? E ouvir, estar atento à voz de Deus, né? Não deixar que o inimigo conquiste espaço em nossas vidas, para que o nosso coração endureça e nos recusamos a ouvir a voz de Deus. Ele tenta esfriar o nosso relacionamento com Cristo sempre. Ele vai tentar nos distanciar, talvez pelas preocupações da vida, às vezes o inimigo vem, rouba-nos a palavra do coração, como na parábola do semeador. Então são inúmeras coisas que ele tenta fazer com que nós ficamos incrédulos. Mas nós temos que orar muito e viver sempre falando com o Papai do Céu para que isso não aconteça na nossa vida. Amém? Então sejamos sempre capazes de perceber quando Ele nos fala por meio da palavra ou até mesmo por meio das circunstâncias. Porque muitas das vezes Deus não vai conseguir nos convencer pela palavra, mas pelas circunstâncias provavelmente Ele vai conseguir nos falar alguma coisa. Amém? Por isso Jesus afirmou e disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. João 10:27. Que nós possamos adquirir capacidade de ouvir a voz do Senhor sempre, tá bom? Deus abençoe sua vida. Não deixe o inimigo atrapalhar a sua audição, percepção espiritual daquilo que ele quer falar conosco. E ele tem prazer em falar conosco. Amém? Pois somos ovelhas do seu aprisco.
E o bom pastor tem sempre coisas boas para nós. E tudo isso nos levará através da orientação pela palavra. Deus abençoe sua vida, ok?